Nós estávamos vendo há pouco o Dr. César Mello, cirurgião geral que está aqui conosco, uma entrevista dele mesmo, falando pra gente, explicando um pouco mais sobre essa questão tão importante da obesidade. A obesidade é classificada hoje pela Organização Mundial de Saúde como doença, e é uma doença grave, não só porque ela traz repercussões na saúde dessa pessoa com o passar do tempo, mas também porque ela é muito ampla. Ela está se ampliando muito em todas as classes, como eu falei antes, na população geral, em todos os países, em todas as idades, em todas as raças. Então é uma doença crônica com tendência a ficar pior. Olha só. A gente vê nos outros países mais desenvolvidos a prevalência da obesidade com uma grave situação de saúde, já com muito problemas relacionados a todos os fatores, não só do paciente, mas também sociais. Bem, doutor, então é justamente sobre isso que nós temos uma primeira pergunta que a gente vai assistir agora, justamente sobre essa questão das crianças e dos pais. Acompanhe. Hoje se vê muito, as crianças já desde pequenos já estão obesos. O que os pais poderiam fazer para prevenir isso, para que não chegue a adulto com obesidade e com autoestima ruim e infeliz por causa disso? Doutor, nesse caso, a família, né? O que a família pode fazer, os pais podem fazer para contribuir que a criança não seja obesa? Existem cuidados, hábitos que podem ser influenciados? É uma pergunta muito interessante, porque, como eu falei antes, a prevenção começa nessa primeira fase, e muitas vezes até antes dessa criança nascer, na gestação. Como trabalhar essa gestante? Existem já pesquisas mostrando que se a gestante já tem um problema de obesidade, está presente, essa criança vai nascer com alguns problemas já relacionados a isso e pode evoluir com certeza com uma obesidade mais grave na fase adulta. Mas o ambiente familiar, o ambiente que cerca essa criança, tem que ser um ambiente mais saudável. Essa criança vai seguir o exemplo dos pais, das pessoas que estão com ela. Então, se essas pessoas têm o hábito de praticar atividade física regular, têm o hábito de se alimentar com alimentos mais saudáveis, com pouco volume principalmente de alimentos, ela vai adquirir também esse tipo de perfil. E isso lá na frente vai mudar o futuro dela. Tem que começar já na infância a tomar atitudes relacionadas. E é aquilo que todo mundo sabe, atividade física, estimular a criança a fazer. Uma educação alimentar, sabendo que certos alimentos têm que ser cuidados e, principalmente, eu falo sempre de uma forma muito simples, em dieta, o pessoal fala muito em dieta, o volume de alimentos. As pessoas têm que entender que elas não precisam comer quantidades, elas têm que comer qualidade. Aquilo é muito comum falar, coma de tudo, mas não tudo, entende? Então você tem que aprender a comer de uma forma com menos quantidade em tudo que você ingere. Pronto, você já vai fazer esse corpo trabalhar de uma forma diferente. A minha preocupação é a minha cunhada. Ela é uma pessoa assim, ela tem diabetes, tem problema no joelho dela, ela não pode fazer exercício físico. E o que ela poderia fazer para perder peso? A diabetes tipo 2 com obesidade é uma patologia muito grave. Ela tem que ser tratada. E como que se trata diabetes tipo 2 na obesidade? Emagrecendo. A perda de gordura corporal faz esse diabetes se tornar muito menos agressivo e muitas vezes controlado e sem medicação. A gente tem um exemplo muito prático. Essa senhora que fez essa pergunta, foi muito interessante porque a gente não tem ideia do peso dessa pessoa, mas dependendo do tipo de peso que a pessoa tem, do tamanho do organismo, da quantidade de gordura corporal, as indicações são diferentes no tratamento. Tratamento clínico, medicamentoso, psicológico, nutricional, físico, faz parte de todo o tratamento da obesidade, tanto clínico quanto cirúrgico. Agora, existem já muitas cirurgias feitas para o diabetes tipo 2. A gente chama de cirurgia metabólica. Mesmo o paciente não ter um peso muito elevado, mas ele tem diabetes tipo 2 que tem que usar insulina todo dia, ele tem que tomar medicação via oral, e a gente sabe que esse tipo de tratamento não leva um controle padrão do diabetes, ele tem uma dificuldade de manter um equilíbrio. Existe a cirurgia metabólica hoje que é realizada para o diabetes tipo 2. Então a gente faz a cirurgia e quase 95% dos pacientes não precisam mais tomar medicação. E isso é precoce, já no 15º, 30º dia de pós-operatório, não precisam mais tomar medicação, porque há uma mudança química nesse organismo. Então o organismo se trabalha de uma forma diferente, e o próprio pâncreas, que é o órgão responsável, começa a modificar o comportamento. E o diabetes fica controlado. Então, graças a Deus, evoluiu muito a cirurgia nesse sentido, e esses pacientes estão sendo beneficiados hoje com uma cirurgia metabólica. Eu queria saber qual seria o melhor tratamento
para obesidade para o meu esposo, se seria cirurgia ou uma dieta especial para ele, porque ele é hipertenso e eu gostaria de saber como é que seria melhor para ele emagrecer. É uma patologia muito frequente, até mais do que o diabetes tipo 2. Também grave, afeta vários órgãos, a parte cardiocirculatória principalmente fica afetada. E como eu falei no diabetes, vale a mesma coisa para o hipertenso. O tratamento envolve emagrecimento. A perda de massa corporal por si só, de um peso corporal X, já faz essa bomba cardiovascular trabalhar de uma forma diferente. Ou seja, eu sempre falo, e eu acho que é legal, o paciente ouve de uma forma que gosta, sobra motor, entende? O corpo começa a trabalhar de uma forma muito mais suave, mais tranquila, com menos carga para ele nutrir. Então, o emagrecimento, nessa fase da hipertensão, também é fundamental.